O que é que a igreja deve viver diante de tudo o que Marcos nos relatou sobre o que Cristo fez? Bom, os últimos versículos mostram o Senhor Jesus equipando e mostrando para a igreja que ela está equipada agora para ser enviada para o mundo para cumprir a obra do Senhor. E isso aparece em várias mensagens que estão contidas aqui nesses últimos versículos. Mas eu quero convidar você a olhar comigo sobre 2 pontos este texto. O primeiro, a igreja do Senhor é equipada. E o segundo, o Senhor dá a esta igreja uma grande comissão, uma grande missão. Quando eu olho para a primeira parte, eu devo ver os primeiros versículos, que são os versículos a partir do 9 até o versículo 14. Ora, Jesus já... Nós vimos isso há 2 semanas atrás. Nós sabemos que Jesus apareceu. Nós sabemos que as Marias chegaram lá no Getsêmani, e quando elas chegaram naquele jardim procurando encontrar Jesus no túmulo onde ele havia sido sepultado, elas encontram apenas o túmulo fechado, o túmulo aberto, e elas não encontram mais o mestre lá, e um anjo lhes relata que ele havia ressuscitado e que elas deveriam ir avisar aos outros, especialmente a Pedro. E então agora Marcos diz: Jesus estando ressuscitado, ele foi visto primeiramente por Maria Madalena. Marcos não cita nenhuma informação por um acaso. Os detalhes dele são importantes. E aí Marcos acrescenta, diz que ele apareceu a Maria Madalena. E quem é essa Maria Madalena? A mulher da qual ele expelia 7 demônios. E o que aconteceu? Maria Madalena ouviu e creu. Mas Maria Madalena saiu dali seguindo a instrução e foi aos outros discípulos de Jesus, especialmente aos 11, e contou-lhes o que havia acontecido, e disse que ela havia visto o Senhor Jesus. Eles estavam tristes e chorando, e o versículo 11 diz que estes homens que caminharam com Jesus 3 anos, que foram treinados por Jesus para serem os embaixadores do reino de Deus, para continuar a missão do Senhor Jesus, estes homens que foram informados por Jesus que ele seria morto, sepultado, mas ressurgiria, estes homens que ouviram que Jesus veio implantar o seu reino, eles estavam tristes e chorando. E quando Maria Madalena, aquela mulher de quem os 8 demônios foram tirados, diz para eles que Jesus ressuscitou, o que eles fazem? Eles não acreditam. Será que isso é por um acaso? Não, Marcos está mostrando um contraste tão interessante, tão importante, tão fundamental para a igreja, especialmente porque a função dele e a função de Cristo é equipar a igreja. A igreja precisa ser equipada corretamente, e ele está equipando a igreja desde o início com o evangelho. E o evangelho do Senhor Jesus é para ser crido. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E qual é o assunto aqui desses 4 versículos? Crer ou não crer. O interessante é que a fé surge no lugar mais improvável, numa mulher que tinha sido possessa por 8 demônios. E no lugar onde se esperava fé, nos 11 homens que foram treinados, o que nós encontramos? Incredulidade. Quando Jesus equipa a igreja, Jesus equipa a igreja para pregar a todos, indistintamente, sem tentar adivinhar quem é que vai crer ou quem não vai crer. Porque os nossos olhos, o nosso raciocínio nos engana. Porque aqui o que haveríamos de esperar é que estes homens nem estivessem tristes, nem chorando, e nem precisassem ver Cristo ressuscitado para saber que Cristo ressuscitou. Ao invés disso, eles estão tristes, chorando, e a pessoa que vê Cristo ressurreto chega para eles cheia de alegria e diz que Cristo ressuscitou, e eles não acreditam. Mas não foi só ela não. Lá no Evangelho de Lucas nós encontramos um relato que Cristo ressurreto, ele toma um caminho chamado caminho de Emaús e encontra 2 discípulos que estavam fugindo tristes, porque Cristo havia sido morto e crucificado, morto e sepultado, e o sonho de um novo reino tinha acabado. E então eles estavam indo embora para a sua terra. E Jesus começa a contar para eles, sem que eles soubessem que era Jesus, tudo o que havia escrito sobre Jesus em toda a Escritura.
E então aqueles homens, o coração deles começou a arder, e ardeu o coração deles. E então, quando a tarde chegava, eles chamaram Jesus para repousar com eles em sua casa, quando eles chegaram no seu destino. E então Jesus entra com eles, eles pedem para Jesus orar, sem saber que era Jesus. E quando Jesus começa a orar, então eles chegam à conclusão que aquele era o Cristo ressurreto. Aqui Marcos diz que estes 2 homens foram contar também aos demais, aos 11, que haviam encontrado Jesus no caminho no campo. E o que estes homens fazem? Não dão crédito. Existe fé em gente improvável, existe fé em gente que tinha se decepcionado, não existe fé em gente que deveria ser o exemplo. A igreja foi equipada pelo Evangelho, por Cristo Jesus, foi equipada com o Evangelho, mas a igreja deve lembrar que o Evangelho é para ser pregado a todos, indistintamente, porque quem faz crer é o Senhor, e o Senhor pode fazer qualquer um crer. Por isso então, quando Marcos relata este ponto, dentre tantas coisas que aconteceram depois da ressurreição de Jesus, por que Marcos focaliza nisso? Porque Marcos está focando a igreja e o discipulado. E Marcos está nos mostrando que a igreja, ela já está equipada, mas a tarefa que a igreja tem que realizar é a tarefa de pregar, não de pressupor fé, não de colocar fé no coração do homem, porque quem coloca fé no coração do homem é o Senhor. A grande tarefa da igreja é anunciar, e o Deus que é soberano, Senhor sobre todas as coisas, Ele abre o coração de quem Ele quer para colocar a mensagem. Cristo já morreu em nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, de onde um dia há de vir para julgar vivos e mortos, como nós ouvimos na declaração de fé dos nossos irmãos. Ele é o mediador entre nós e o Senhor, e nós como igreja recebemos o Espírito Santo de Deus para nos capacitar e nos guiar em toda a verdade, para que nós fizéssemos o quê? Para que nós anunciássemos o reino de Deus a todos, em tempo e fora de tempo, em sempre que tivermos uma oportunidade, na ocasião oportuna, anuncie o Evangelho, sem pressupor fé, ou sem pressupor incredulidade. Anuncie, porque nós somos equipados para isso. Nós recebemos o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho, nós cremos na obra de Cristo, e esse é todo o equipamento que a igreja precisa para anunciar a obra do Senhor. Esse testemunho é suficiente. E então o desafio que eu gostaria de deixar, à luz do que Marcos nos ensina nesta última noite do ano, é que nós como igreja enxerguemos que estamos sim equipados com o que é necessário. Tem muita gente que acha que para servir a Deus precisa de 10, 20, 30 anos como membro de uma igreja. Você não precisa de tudo isso, porque a partir do momento em que você creu em Cristo Jesus, pela fé, você rendeu-se a Cristo, você já está equipado para dar testemunho desse Cristo. E eu devo fazer isso a todos indistintamente. Talvez o pecado mais terrível que nós como igreja coletivamente cometamos é que a gente fica procurando na sociedade gente que a gente diz assim, abre aspas, fulano de tal só falta ser crente, porque a gente pressupõe que lá haverá fé. E algumas outras pessoas a gente diz, eu não vou jogar pérolas aos porcos, porque eles não vão crer mesmo. Nós ouvimos hoje o nosso irmão falando sobre amor. Nosso irmão Ibiro começou o culto falando sobre o amor. Nós precisamos exercitar esse amor, irmãos. Eu acredito que Marcos era um homem extremamente amoroso, porque ele resolveu no seu evangelho, óbvio que instruído e inspirado pelo Espírito do Senhor, mas com suas palavras ele foca o evangelho de Jesus naquilo que é central no evangelho de Jesus, o amor e a graça decorrente deste amor. Eu gostaria, como pastor de vocês nessa noite, desafiá-los para que nós como igreja foquemos naquilo que é principal do evangelho, o amor e a graça decorrente do evangelho, porque o que salva não é a fé pressuposta, porque o que salva não são as obras apresentadas, o que salva é a obra de Cristo, e essa obra você só se apropria dela pela fé, ou seja, crendo, e a fé é dom de Deus,
E então, esta não é uma responsabilidade e nem um trabalho meu. O meu trabalho é pregar e falar a todos. E por que eu devo falar a todos? Por amor, por graça. O mesmo amor e a mesma graça que moveu alguém a vir falar de Jesus para mim também. Eu queria deixar nesta noite o desafio para nós como igreja, para que a gente tenha uma visão mais abrangente. O Senhor nos equipou com o Evangelho da graça. Abramos os nossos lábios e anunciemos este Evangelho a todos. Eu tenho certeza que esta noite mesmo, você estará em algum momento nas comemorações do novo ano, ao lado de alguém que precisa dessa graça. Talvez você estará ao lado de gente que você vai pensar consigo mesmo, só falta ser crente. Ou talvez lá pelas tantas da madrugada você vai olhar gente e vai dizer, para esse não tem jeito. Eu queria que você lembrasse de Maria Madalena, de quem 8 demônios foram expelidos, e Jesus vai atrás dela, e ela crê. Eu queria que você pensasse nisso, porque é isso que existe de poderoso no Evangelho. É Jesus mandando avisar Pedro que tinha traído. É Jesus aparecendo para Maria Madalena ao invés de aparecer para os 11. Para aparecer para os 11 seria fácil, né? Balela. Ele foi aparecer para Maria Madalena. Por quê? Porque ele queria exatamente gente que não tinha reputação para falar dele. Eu quero que você guarde isso. Jesus foi escolher quem não tinha reputação para falar dele. Sabe para quê? Para que ninguém dissesse assim, ó, eu criei porque foi fulano que falou, porque se não fosse eu não acreditaria. Eu não sei como você, não é o assunto aqui, eu não vou entrar nisso agora. Eu quero um dia, guardar um dia ou talvez uma semana só para falar sobre Tomé. A gente tem a mania de criticar Tomé, mas Tomé foi usado por Deus de uma forma poderosa, para que ninguém lá na frente pudesse dizer assim, ó, ninguém viu, para ter certeza. Quem foi que colocou o dedo no furo nas mãos de Jesus, para confirmar se essa história é real? Tomé está construindo fundamentos para a proclamação do Evangelho. Então Tomé não é esse monstro como normalmente a gente cita, mas eu não vou entrar na história de Tomé. Mas Jesus escolheu Tomés para se apresentar. Marias, caminhantes lá do caminho de Emaús, gente que não tem reputação de si mesmo, para que o Evangelho fosse sempre crido pela fé que vem do Senhor, e não pela reputação daqueles que pregam. Então, anuncie. Você fala assim, mas olha, logo eu vou falar. Talvez você vai dizer, preste bem atenção nesta frase. Talvez você vai dizer assim, olha, eu não tenho autoridade moral para falar. Você não precisa dela, porque a autoridade, ela vem de Cristo, e não de mim mesmo. Se eu for procurar alguém que tem autoridade moral para falar alguma coisa do Evangelho, eu não vou achar um. E eu sou o pior deles. A autoridade vem do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus equipou a igreja quando Ele contou-nos o Evangelho com sua própria vida, e Ele entregou para que nós pudéssemos anunciá-lo. A segunda parte do texto, que é a segunda mensagem destes versículos para nós, é que o Senhor Jesus nos deu uma missão. Ele não só nos deu o conteúdo, o equipamento, que é o Evangelho, mas Ele veio e disse, não, a missão é de vocês. E então Ele vai lá, você pode ir no versículo 15, e Ele diz, só um pouquinho. Ele primeiro chama a atenção dos 11, chega para eles e fala assim, mas que coisa feia vocês fizeram, hein? Eu dei testemunho da minha ressurreição para Maria Madalena, para os 2 no campo, e vocês não acreditaram. Jesus os censurou por sua incredulidade e dureza de coração. Eu não podia passar sem lembrar disso. E depois de dar esta chamadinha, esse puxãozinho de orelha nos discípulos, Ele junta aquela comunidade de cristãos e Ele dá para eles e para nós também por herança a comissão. E a comissão é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só para lembrar que a igreja está equipada não para falar para alguns, mas está equipada para falar para todos. E então, o que é feito aqui? Olha, aqui existe o desdobramento de algo fantástico. Quando eu fui batizar o João, eu perguntei aos seus pais sobre a fé deles e os compromissos deles de transmitir esses conhecimentos ao João. Por que eu fiz isso? Porque do capítulo 3 de Gênesis a seguir, até o capítulo 17, nós temos uma construção histórica em que Deus vai mostrar o estabelecimento do pacto dele com os homens.
Um pacto que ele faz, por último, com Abraão. E com Abraão, o Senhor Deus estabelece o pacto da seguinte maneira. Imagine que Abraão talvez estivesse dormindo dentro da sua tenda, e Deus vai lá na madrugada, acorda Abraão e fala: Abraão, vem aqui, viu? Olha para o céu, veja se você consegue contar quantas estrelas tem lá. E talvez Abraão deva ter começado essa contagem. E chegou a uma certa altura, Deus falou assim: você não vai contar não, Abraão, mas se você conseguisse, eu quero te fazer uma promessa. Você não tem filho ainda, mas você terá tantos filhos quanto as estrelas do céu. Você não poderá contá-los. E então Abraão deve ter ficado extremamente assustado com aquela promessa. E aí Deus vai contar os detalhes dessa promessa. Deus fala: Abraão, eu vou estabelecer um pacto com você. E neste pacto eu vou fazer algo diferente com você. Na tradição judaica, ao estabelecer um pacto, eles acendiam um fogo e eles colocavam um novilho sobre aquele fogo para selar o pacto. E então, qual que era a simbologia disso? A simbologia disso é o seguinte: olha, o que está acontecendo com o cordeiro no fogo é o que acontecerá com a parte que não cumprir o pacto. Só que Deus vai lá e ele se põe no lugar de Abraão e no lugar dele. E a promessa que ele está assumindo então com Abraão é que aquela aliança que ele faz com ele é uma aliança onde Deus é o pagador. Seja que Deus quebre a aliança ou o homem quebre a aliança, quem vai para o fogo sempre é Deus. Deus mostra isso numa visão para Abraão. E então a partir dali Deus promete para Abraão: a aliança que eu fiz com você, essa aliança onde eu sou o pagador, eu é que cumpro a penalidade da quebra da aliança. Essa aliança é para você, é para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e até para o estrangeiro que nasça na sua terra. E eu vou dar um sinal para você, para que você possa distinguir entre os seus pares quem é da aliança e quem não é. E o sinal era a circuncisão. E então a nação de Israel cresceu dentro desta aliança. E dentro dessa aliança aquela nação viveu e confiou que os filhos e os descendentes de Abraão faziam parte. Tanto que com um certo tempo eles passaram a se autodenominar povo de Deus, nação do Senhor, porque todos aqueles descendentes confiavam naquela aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão. Essa aliança obviamente estava baseada num pagamento feito pelo Cordeiro, que também simboliza o Filho de Deus. Quando Cristo vem a este mundo encarnado, vive em nosso lugar, entre nós, experimenta tudo que nós passamos, contanto sem pecado, e vai à cruz do Calvário, oferece um sacrifício em nosso lugar. Você pode lembrar da aliança abrâmica. O que Deus está fazendo através de Cristo Jesus? Deus está dizendo: vocês quebraram o pacto comigo, mas eu assumi com Abraão que eu ia pagar esse pacto, e eu estou pagando com meu filho. Ele é a propiciação pelos pecados de vocês. E então o que acontece? Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que já tinha se cumprido nacionalmente dentro do povo de Israel, agora essa promessa toma proporções e amplitudes extremamente maiores. Por quê? Porque agora em Cristo Jesus, Israel passou a ser não mais uma nação política, mas uma nação espiritual. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus passam a ser parte desta família, que é a família de Abraão, e passam a ser participantes desta mesma aliança. Uma aliança em que no sangue do Cordeiro nós temos os nossos pecados limpos. No sangue do Cordeiro nós temos a certeza da vida eterna. Muito bem, dando esta volta toda, quando nós encontramos Jesus dando a comissão aos discípulos, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: olha, eu vou dar a vocês a missão de irem encontrar os filhos de Abraão. Vocês vão buscar o povo do Senhor, espalhado entre todas as criaturas. Vocês podem pregar aqui, vocês podem pregar na Judéia, na Samaria, e vocês podem pregar nos confins da terra, porque lá vocês encontrarão filhos do Senhor. Portanto, a mensagem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, é o cumprimento de Deus do pacto que ele estabeleceu lá atrás com Abraão, do pacto do qual Jesus faz parte como sendo aquele que paga aquela
dívida que foi adquirida por causa da nossa quebra do pacto. E a igreja recebe o privilégio de anunciar isso aos povos, anunciar isso às nações. E então, quando eu prego e eu anuncio o evangelho a alguém, eu não estou fazendo algo de menor importância, eu não estou falando de um assunto trivial, mas quando eu prego o evangelho a alguém, eu estou falando de um assunto que começou a ser desenvolvido há aproximadamente 6.000 anos de história. E aqui eu já estou dando a dica, você pode chegar para alguém, talvez essa noite mesmo, e falar assim: olha, queria falar com você sobre um assunto que diz respeito a você, que começou a ser comentado há 6.000 anos atrás. Eu garanto que você vai ganhar a atenção de quem estiver perto de você. Você sabia que há 6.000 anos atrás, alguém disse que ia te dar por adoção a um homem chamado Abraão? Por adoção a um homem chamado Abraão? E através desse ato de adoção, você passaria a fazer parte, não da família de Abraão simplesmente, mas da família de Deus. Você sabia que tinha impedimentos para você fazer isso? Mas foi alguém aí que talvez você não conheça, o nome dele é Jesus, e ele foi lá e quebrou todos os impedimentos, porque ele pagou as dívidas que você nem sabe que você tem. Irmãos, isso é extremamente poderoso, e eu preciso falar essas coisas. Você pode falar de tudo nessa noite, e nos dias de 2014, você pode falar sobre dinheiro, você pode falar sobre trabalho, você pode falar sobre saúde, você pode falar sobre o futuro, você pode falar sobre qualquer coisa, você só não pode deixar de falar sobre este assunto, porque este é o assunto do mundo, este é o assunto do reino de Deus que está entre nós, este é o assunto da sua vida e da minha vida. E o que Jesus faz, e Marcos nos ensina aqui, é que Jesus dá uma grande comissão: ide por todo mundo. O ide, na nossa tradução, ele ficou pobre, porque ele foi traduzido no imperativo, mas ele não é imperativo na língua grega onde esse texto foi escrito. Na língua em que esse texto foi escrito, este ide aqui é um gerúndio, e significa que é uma ação contínua. E isso significa que é indo por todo mundo, ou seja, onde quer que Deus me coloque, é hora e lugar de eu falar para alguém: olha, um dia Abraão olhou para o céu e tentou contar as estrelas, e ele estava tentando contar os membros da família da qual você faz parte. Eu preciso falar disso. Esta é a comissão do Senhor. Eu quero encerrar esta noite, esta mensagem desta noite, dizendo para você o seguinte: esta obra de Jesus de salvação, ela é uma obra completa. Nós somos apenas aqueles que trazem a notícia de que ela foi feita em favor dos homens. O Espírito Santo de Deus e o próprio Deus se encarrega de fazer com que os homens creiam nesta mensagem. Eu sou apenas o transmissor dela. E por ser apenas o transmissor dela, é inadmissível que eu não a transmita, porque eu fiquei com a parte mais fácil. E eu quero desafiar você ao iniciar este ano. A gente sempre começa o ano fazendo um monte de propostas, algumas mirabolantes. Neste ano eu vou emagrecer, neste ano eu vou engordar, neste ano eu vou estudar, neste ano eu vou trabalhar mais, vou juntar dinheiro, neste ano eu vou viajar, e a gente propõe um monte de coisa. Infelizmente a grande maioria delas nós não cumprimos. Eu não sei o que você está planejando, mas eu queria que você esquecesse sua lista de projetos para 2014. Eu queria que você lembrasse deste único projeto. O que eu vou herdar do Evangelho de Marcos, desse estudo que nós fizemos? Eu vou herdar a lembrança de que o Senhor me equipou com uma mensagem poderosa, que é a mensagem da graça e do amor. Não é a mensagem pregada pela maioria das igrejas, inclusive as igrejas evangélicas, inclusive muitas igrejas até presbiterianas, que pregam uma salvação meritória, que pregam um evangelho em que o homem tem força para realizar a sua autossalvação. Nós não pregamos isso. E por conta disso, muitas vezes esta mensagem, que deveria ser a mensagem mais simpática debaixo do universo, como o ser humano é tão arrogante, presunçoso e orgulhoso, ele quer ser dono da obra da sua própria salvação. Essa mensagem não é uma mensagem simpática em muitos meios evangélicos. Mas eu gostaria de desafiar você a não se preocupar com a simpatia por parte das igrejas. Se preocupe em demonstrar a simpatia do amor, da ternura e do carinho que Deus nos oferece através do Evangelho. Este Evangelho é amoroso, simpático, gracioso, e as pessoas precisam ouvir este Evangelho.
Não são os bonzinhos que precisam ouvir esse evangelho, são todos os bons e aqueles que aos nossos olhos são maus. Aos nossos olhos, porque diante de Deus somos todos iguais. Eu quero desafiar você a usar este equipamento que Deus te deu e anunciar este evangelho a todos neste ano. Não perca oportunidades. Perca a oportunidade de ganhar dinheiro, mas não perca a oportunidade de anunciar o evangelho. Perca a oportunidade de subir na vida, mas não perca a oportunidade de pregar o evangelho. Perca a oportunidade talvez de ter poder, mas não perca a oportunidade de pregar o evangelho. Perca a oportunidade de ficar bravo e irado, mas não perca a oportunidade de pregar o evangelho. Perca a oportunidade de fazer justiça, mas não perca a oportunidade de fazer o evangelho, de anunciar o evangelho. Perca qualquer oportunidade, mas não perca a oportunidade de anunciar o amor redentivo de Cristo Jesus. Esta é a nossa grande comissão, e para isso, como igreja, fomos equipados. Que Deus nos ajude a anunciar isso por onde quer que nós formos. Amém?